Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Nós vamos orar e, em seguida, vamos ler no livro de Tito, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 5. Mas vamos orar, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, grande é o teu nome, bendito és, santo. Agradecemos o dom do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos o privilégio de estarmos neste lugar de culto. Rogamos que nos ensines, que apliques a tua palavra ao nosso coração, que nos guarde de todo o mal. Perdoa-se os nossos pecados. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos ler, meus irmãos, Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Meus irmãos, nós estamos considerando nesses dias, nesse mês, esse tema relacionado com a escolha de líderes oficiais para a igreja. E lembrando que no domingo passado nós vimos o propósito das eleições, para que a igreja precisa de ter líderes oficiais, sejam eles diáconos, presbíteros regentes e presbítero docente, que são os pastores. Então, nós vimos 3 coisas. A primeira delas é manter a ordem na casa do Deus vivo, porque é muito claro aqui o que diz o apóstolo a Tito. Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Segundo propósito disso é dispensar melhor assistência à igreja, e vimos como é necessário que, especialmente, a diaconia se empenhe neste mistério, ou seja, algo tão importante que é o serviço, não só no que diz respeito à beneficência, mas até mesmo a questão de culto e etc. Enfim, o terceiro e último propósito que vimos é amar de modo prático a igreja. E, para tanto, o que nós fizemos foi ver que o apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, foi alguém que, lamentavelmente, pecou contra o Senhor, e o Senhor restaurou-o ao ministério. E, insistentemente, o Senhor perguntou a Pedro: Pedro, amas-me mais do que estes outros? E Pedro disse que, sempre dizendo que amava, e a resposta do Senhor era: apacenta a minha igreja, as minhas ovelhas, cuida, pastoreia, enfim, foi a resposta do Senhor. Então, o propósito é esse: amar. Paulo, ele respondeu aos coríntios dizendo que ele disse: nós não nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor a Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que os líderes, eles devem ter consciência de que seu papel com relação à igreja é amá-la. E de que maneira prática? Servindo-a. E isso se aplica em todas as esferas. Quando nós vamos para a família, a igreja é constituída de famílias, quando nós olhamos para a família, o papel do líder maior da família não é outro senão amar também, servindo a todos os demais. Agora nós vamos ver a segunda parte do nosso estudo, que é atitudes devidas à igreja na escolha dos seus líderes. Esse é o ponto 2, ok? Eu sei lá o que você está mostrando aí, hein? Dever da igreja contra as eleições eclesiásticas. Espero que não esteja bem. Bem, o que nós veremos aqui? De novo, três coisas nós vamos ver aqui. Está certo aí na coisa? Está certo? 3 coisas vamos ver. Primeiro, vamos ver que é um dever da igreja. Antes de falar o que nós vamos ver, vamos pensar aqui. Primeira parte do estudo é para que se escolher homens para a liderança da igreja. Segunda coisa é que parte tem a igreja na escolha de líderes. Do ponto de vista bíblico, desde o Antigo Testamento, o povo, vou chamar assim, o povo no Antigo Testamento, ele tinha participação também na eleição, em certo sentido, dos seus reis. O Senhor dava ao povo esse direito de aclamar o rei. E isso vem para a igreja. Também o Senhor deu à igreja esse privilégio de escolher, um pouco diferente de lá, mas escolher líderes para governá-los, para orientá-los, etc. Então, o dever da comunidade na escolha de líder tem 3 situações. Primeiro, ela precisa ter consciência de estar constituindo líderes de fato. Segunda coisa que a igreja precisa, como dever da sua parte para escolher, é o senso de observação ou discernimento para fazer a escolha correta. E, por último, a dependência do Senhor pela oração. Faz uma fineira para mim, dá uma olhada nesse esboço dele, que eu estou achando alguma coisa que eu espero que não esteja nada errado aí. Vê se tem esse ponto aqui. Ou seja, o dever da igreja na escolha de líderes. Vê se está certo. Não é problema com ele, não. Ei, é de paz, tá? É de paz. Só para ver se está correspondendo, para eu falar a coisa certa aqui. Está tudo certo? Então, pronto. Então, vejamos. Primeira coisa é a boa consciência. O que diz aí? Vamos ler? Consciência de... Então, consciência de que realmente a igreja está constituindo líderes sobre ela. Isso é muito importante. Por que é importante, irmãos? Como nós vamos ver, o pecado, ele veio fazer estrago no homem. A humanidade está estragada. Porque a primeira coisa que uma pessoa, naturalmente falando, ela se põe a escolher um líder, ela pensa logo em simpatia. Ele é simpático? Está ótimo. Outra coisa, ele vai me favorecer? Está ótimo. Em outras palavras, a igreja tem a tendência a escolher o seu líder, não porque são aqueles homens que devem ser escolhidos, mas a tendência é homens que me atendam. Está certo isso?
Nem lá fora deve ser assim. Então é importante que a igreja tenha consciência do que seja um líder, para que ela mesma saiba reconhecer quem ele é em termos do seu ofício. Se isso não acontecer, irmãos, será desastroso. Vamos pensar aqui num casal que tem filhos, pai e mãe. E então eles querem que sua filha, por exemplo, se case, ou seu filho. Não estou pensando em ninguém aqui, tá? Por favor. E o desejo deles é que a sua filha ou seu filho se casem com alguém que agradem a quem, em primeiro lugar? Pior que é, a eles mesmos. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Isso é desastroso. Porque o que se deve desejar é um homem que se torne marido da sua esposa, de fato. Ou, como foi que eu falei? Da sua esposa? Não, da sua filha, né? Eu falei esposa, foi? Então, delete aí, pronto. O que se deseja, o casal deve desejar um homem que seja marido da sua filha ou do seu filho, marido ou esposa, de fato. E não olhar visando qualquer coisa que seja interessante para o casal. Ora, vocês podem ficar certos. Se escolhe, agora voltando para o nosso caso, se escolhe alguém para ser líder, tem que haver consciência de que se está escolhendo alguém que vai estar sobre a pessoa. Se fosse possível os filhos escolherem mãe para si, eles tinham que ter a consciência de que, olha, ela será minha mãe. E se ela é minha mãe, como é que eu devo tratá-la? Eu como filho, diante dela como minha mãe. Logo, ela é minha autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, quando os anciãos de Israel viram Samuel já velho, eles, de forma jeitosa, pediram um rei para si, ainda que a ideia deles era rejeitar o governo do Senhor. Então, o Senhor fez o quê? Ordenou a Samuel que alertasse aqueles homens, aqueles anciãos, para que tivessem consciência de que estavam querendo um líder de fato, embora eles ignorassem a natureza do governo romano. Abram suas Bíblias na primeira carta de Samuel, por gentileza. Olha o que o Senhor fez, dizendo a Samuel que fizesse. Samuel, capítulo 1, capítulo 8, melhor dizendo. É interessante isso aqui. É um texto longo, mas eu vou ler. Veja bem. 1 Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram os subornos e perverteram o direito. Então,
os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel recorreu a quem devia, orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, sobre o povo. E aí diz assim, versículo 9: agora, pois, atende a sua voz, a do povo, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, o que o Senhor fez foi passar a mostrar ao povo o que eles haveriam de receber, porque eles estavam querendo um rei do jeito deles. Vocês entenderam? Depois, em casa, vocês podem ler aqui. Meus irmãos, não é coisa fácil, não. Então, convém que a igreja saiba quem é ou que tipo de líder estará escolhendo para si, a fim de que ela mesma saiba reconhecer tal líder como líder em termos de seu ofício, de sua autoridade. O que eu quero mostrar para vocês nesse ponto, a consciência que a igreja precisa ter é de que, quando nós escolhemos líderes, homens, para serem oficiais da igreja, devemos estar atentos, porque não será alguém que faça as minhas vontades, que faça o que agrade ao povo. É para ser assim? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, falando de modo prático, a consciência da qual estamos falando deve ser semelhante àquele terceiro capitão que o rei Acasias havia mandado prender o profeta, o homem de Deus. Eu vou rapidamente falar para vocês, já citei isso aqui várias vezes, para mostrar o seguinte: se eu estou escolhendo alguém, ou se eu tenho alguém que é sobre mim, eu preciso ter cuidado para reconhecer a autoridade daquele que está sobre mim. O que é a ilustração para isso? Para mim é perfeita. Vocês sabem que o rei Acasias, esse é o nome dele, rei Acasias, ele ficou doente porque se tornou idólatra e o Senhor acometeu de enfermidade. E mandou o profeta ir lá dizer: olha, você vai morrer por esta enfermidade. Então ele mandou um capitão de 50 para prender o rei. Vocês lembram que eu já falei essa história aqui? O primeiro foi cheio de si, arrogante, dizendo: em nome de Deus, desce, porque o rei disse que é para você subir. Para ir lá com ele, para ser preso. E o homem de Deus disse: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus soldados. Isso aconteceu. O rei teimosamente mandou um segundo capitão de 50 e também soberbamente falou ao profeta, dizendo: homem de Deus, preste atenção. Eles faziam a coisa certa, no sentido de falar homem de Deus, mas não reconheciam
que o homem de Deus era, de fato, homem de Deus. Eu quero que vocês abram suas Bíblias na segundo livro de Reis, no capítulo 1, e vejam a diferença de quem reconhece alguém como autoridade sobre si. Segundo Reis, capítulo 1, versículo 13. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Vamos ler o versículo 15? Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Meus irmãos, aplicando isso, é comum filhos enfrentarem pai e mãe, chamando-os de pai, chamando-a de mãe, mas sem o devido respeito. Semelhantemente ao que nós estamos vendo aqui. Então, quando a igreja tiver de escolher líderes, ela precisa ter essa consciência de que estará escolhendo líderes para serem seus líderes, pessoas que têm autoridade. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Consciência de se estar constituindo verdadeiros líderes. Alguma dúvida? Então, prossigamos. Senso de observação, segundo, ou discernimento. O que é isso? Discernimento, falando em palavras bem simples, é a capacidade de ver o que é bom e o que é mal. Esse é o que significa discernimento. É a visão correta das coisas. Por isso, senso de observação. É convicção, portanto, de se estar escolhendo alguém bem conhecido. Ora, vocês lembram que lá no Novo Testamento, está escrito lá no livro de Atos, um momento em que as viúvas de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Lembra disso? Então, trouxeram o problema para os apóstolos e eles, os apóstolos, disseram o seguinte: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de fé, etc. É-nos dito que a igreja saiu e encontrou os 7 homens que se encaixavam no perfil dado pelos apóstolos. Boa reputação. O que é isso? É alguém que tenha um testemunho, evidentemente, positivo. É alguém que tenha, como diz lá no livro de 1 Timóteo 3,7,
é necessário dizer que deve ser escolhido alguém que tenha um bom testemunho, ou seja, gracioso, excelente testemunho dos de fora. Qual é a reputação? Todos nós temos reputação. Pode ser boa ou pode ser ruim, mas tem. Quando as pessoas pensam em nós, sempre elas têm algo sobre nós. Ela pensa sempre assim. Pensou em alguém ali e disse, rapaz, esse moço é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Essa é a reputação que aquela pessoa dá àquele outro. Fulano é muito exigente. Essa é a reputação da pessoa. Fulano é isso. Vocês estão entendendo o que aqui é reputação? Mas ele está dizendo assim, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Ou seja, isso quer dizer, irmãos, que a igreja, foi dada à igreja esse privilégio de buscar homens, como disse Moisés, o Senhor disse Moisés para escolher auxiliares, homens capazes, tementes a Deus. Como isso é importante? Sem dúvida nenhuma, isso é importante. Agora, vejam, onde entra aí o senso de observação ou o discernimento? Ontem nós tivemos aqui acompanhando aí a obra, etc. Nós éramos um grupo pequeno e ninguém é de ferro, chegou o momento de se comer. Vou falar agora do Senhor, mas não vou dizer que é o Senhor, não. Momento de se comer. E era momento de comer, já era 8 horas da noite, quase 8 horas da noite, e trouxeram comida, não tinha garfo, não tinha faca. E trouxeram seu Getúlio chamaria de chinelão, é o tal do bife, né? Trouxeram lá um churrasco que não tinha outra saída, rasgar na mão. E tinha alguém olhando, ainda bem que não tirou foto para botar na internet. Mas a pessoa estava ligada, só de olho, observando como é que ele come. Olha aí como é que ele come. E o pior que disse a esposa dele. Ainda tem isso, ainda contou a esposa dele. E não foi só a esposa dele, não. Contou a outras pessoas que eu já soube. Mas onde é que está o ponto? É que sempre as pessoas estão o quê? Nos observando. E precisa, é assim, não tem jeito. Por que você está rindo, Jorge? Você realmente é alguém que observa bastante. Quem está do seu lado direito? Quem é? Você sabe? Você dorme com ele e acorda com ele, né? Não é, Jorge? Jorge, você não tem boca não, Jorge? Como? Quem falou? Será que falou? Pois bem, como é, irmãos, que vai se escolher? Abram suas Bíblias, na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Diz assim o versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio ou desonra e no laço do diabo. Vamos pensar aqui.
Nesses versículos de 2 a 7, o apóstolo Paulo está trazendo o perfil do oficial, do homem que deve ser escolhido para ser oficial. E o que ele faz? Ele traz algumas áreas que o sujeito precisa se encaixar. Ele chegou à esfera da família, irmãos? Chegou? Sim, aqui, versículo 4, e que governe bem a própria casa. Como é que Paulo ia trazer esses quesitos aqui, se não for possível se observar? Mais adiante, em Tito, eu vou voltar para cá, para a situação. Mais adiante, em Tito, como nós lemos, ele diz que o sujeito deve ser escolhido alguém, versículo 8, que seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, são coisas que a igreja precisa, o quê? Observar. Não tem jeito. Como é isso? A igreja precisa saber. E aqui eu digo para vocês como é importante o papel do conselho que representa a igreja. Como é importante isso? Por que é importante? Porque, mais do que a igreja como um todo, o conselho se debruça exatamente nisso, a observar, discernir quais são os homens que ele julga importantes para a apreciação da igreja. Quantas vezes você já foi lá em casa, Ruinei? Vocês ouviram? Então, ele não vai falar de mim lá de casa. Daniel, quantas vezes você já viajou comigo? Olha aí, umas 4 vezes já tem. Marcos Alessandro. Marcos com o Fábio. Quantas vezes você já ficou em hotel comigo? Uma vez eu não aguentava mais, era quase 3 horas da manhã e ele estava estudando no Rio, e eu saí daqui, fiz um esquema para poder assistir, que estava tão desolado lá. O senhor lembra disso, Francisco? Aí eu arrumei o jeito de ele ficar hospedado uma noite no hotel lá comigo. Esse menino conversava demais. Ele conversava e eu não aguentava mesmo. Teve uma hora eu disse assim: Marcos, eu não aguento mais não. Eu não aguento mais não, porque eu tinha que viajar no dia seguinte. Ele era corujinha, parecia a Elisama. Ele era corujinha, mas eu não aguentava mais. Então, viu. Vocês estão entendendo, irmãos? Alguma pergunta? Senso de observação ou discernimento. Quem mais tem condições de exercer esse tipo de observação, de discernimento? Vocês concordam que o conselho é importante nisso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguma dúvida? Então a pergunta é: como são essas pessoas em termos familiares? Como se conduzem entre os irmãos? Aí vocês ganham, porque no bastidor a gente vai conhecendo as pessoas. Como são vistos pelos de fora? Teve uma certa ocasião que, conversando com uma pessoa, não era nem crente. Aí eu citei o nome, salvo engano, citei o nome de uma pessoa daqui.
o retrato apresentado não foi nada bom. Não foi. Os de fora têm também olhos e eles observam. Podem errar? Claro que podem errar. Podem exagerar? Claro que podem exagerar. Mas a Bíblia está dizendo que o mundo serve como testemunha daqueles que são da igreja. Ou não? Eu estou errado? Estou falando aqui. Mas olha o que o Senhor disse. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Nisto conhecerão todos, olha o mundo aí, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vocês estão muito quietinhos hoje, é muito frio, é? Alguma dúvida? Vai fazer pergunta? Você vai fazer pergunta? Não, eu pensei. Em terceiro lugar, dependência do Senhor, que conhece corações pela oração. Ora, essa dependência deve ser algo eco daquilo que os apóstolos fizeram. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 1. O ponto a ressaltar aqui é a oração, irmãos. Orar pela escolha de líderes. Isso é importante. Aqui, veja a dependência dos apóstolos. Versículo 24 e 25, versículo 24 e 25 de Atos, capítulo 1. Diz assim o texto: e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Oração. Atos, capítulo 13. Um texto também muito conhecido. É-nos dito aqui sobre a igreja que estava em Antioquia. Havia, versículo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Quais são eles? Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Qual é o aspecto que deve ser salientado aqui? É a questão da oração. Orar para saber, Senhor, qual é a tua vontade. Vamos ficar em pé um pouquinho, irmãos, por favor? Faz tempo que eu não peço para vocês ficarem em pé. Vocês foram para a festa ontem, foi? Algum de vocês foi? Parece que foi. Alguns foram em festa e estão cansados. Você foi para a festa ontem? Sim, senhor. Foi, você estava aqui na festa aqui do trabalho. Tudo bem? E o senhor pegou na barriga, o senhor foi para a festa ontem? Foi, o senhor estava na festa ontem, eu sei que foi.
E veio até com a roupa da festa de ontem ainda. Quero sentar-se, irmãos. E tá bonita a sua roupa, viu? Também, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Bem, o que nós estamos vendo é a dependência que se deve demonstrar nessa questão, dependência do Senhor. E a pergunta é assim: com quem os apóstolos aprenderam a depender de Deus em oração? Eles viram, irmãos, como o Senhor continuamente orava. Eles viram como o Senhor tinha realmente uma vida de oração. Mas me chama a atenção, já que nós estamos falando de escolha, o que eles viram, em certo sentido, está registrado em Marcos, no Evangelho de Marcos. Acho bonito isso aqui. Marcos, capítulo 2, versículo 13. Marcos 2, 13. Depois subiu ao monte e chamou o que eles mesmo quis. Sim, senhor. 2. Desculpa. É o 2, é capítulo 2. Só achou algum outro aí? Qual é? Mas é isso mesmo, pastor. É capítulo 3, versículo 13. Ah, sim. O senhor tem que. O senhor, qualquer um pode não ver, mas o senhor tem que ver. Senso de observação. Capítulo 3, versículo 13, irmãos. Ele disse: agora eu pego ele. Falar nisso, só para você ver como são as coisas. Semana passada eu estava dando aula aos alunos, aí eu estava falando, interrompeu e disse assim: pastor, eu quero fazer uma observação aqui. Como é que o senhor sabe tanta Bíblia assim? Eu digo: ei, pare com isso. Quem disse que eu sei a Bíblia toda assim? Não, o senhor fala de cor, assim, os textos. Eu digo: olha, aí eu exagerei, pastor. Eu disse: eu tenho 75 anos que eu leio a Bíblia. Vocês entenderam? Logo em seguida, eu fiz isso, eu dei um texto errado para ele. Eu disse: está vendo como eu não sou bom assim de Bíblia? Na hora, assim, não demorou muito. Vamos lá, capítulo 3, versículo 13. Marcos. Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Aí vem a escolha dos apóstolos. Eu pergunto: o Senhor passou a noite em oração para fazer o quê, irmãos? Para saber qual era a vontade do Pai na escolha dos 12 apóstolos. Mas ele falhou, não foi? Porque um ele teve que dizer que era diabo. Foi isso mesmo? Ele falhou? Não. Falhou, não. Judas foi bem escolhido. Não falhou. O ponto aqui é que ele chamou, diz assim, e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Mas isso depois de subir ao monte e orar, e orar. Então,
Lucas fala sobre isso, dizendo assim, olha, no capítulo 6, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas registra assim, no capítulo 6, versículo 12. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí cita o nome de todos eles. O que nós estamos vendo? 3 coisas já vimos, que depende da igreja. Primeiro, consciência de se estar escolhendo alguém que vai ser autoridade sobre si. Segundo, deve fazer uma escolha com discernimento, senso de observação. Quem são eles os que estamos escolhendo? E agora, dependência de Deus em oração. E culminamos essa dependência mostrando que o próprio Senhor Jesus usou esse expediente. Ele dependeu do Pai Celeste. Dúvidas? O que aconteceu com vocês hoje, hein? Já fiz uma pergunta. Vocês estão aqui, hein? Estão? E eu vou só sumariar aqui, vou falar rapidamente do última parte, porque eu vou deixar para o colega pastor Biratã, que no próximo domingo, se o senhor quiser, ele vai expor aqui mais sobre essa terceira parte. Qual é a terceira parte? Não, terceira parte. Postura do candidato. Ou seja, qual deve ser a postura do candidato nessa questão? Ou seja, eu vou dizer para você, da minha parte, o que eu daria para você, mas de propósito, quem vai fazer isso é o colega, o pastor Biratã Monteiro. São 4 coisas que eu traria para vocês, conforme diz. Primeiro, desejo sincero de assumir o cargo. Baseado em quê? O apóstolo Paulo disse, olha, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja ou deseja. Então, isso é uma coisa muito importante. Por isso que as pessoas são consultadas para que elas digam que se querem ou não aquele ofício. Desejam ou não aquele ofício. Segunda coisa que o candidato precisa é consciência de possuir um caráter vivificado. Nós olhamos para 1 Timóteo 3, de 2 a 7, e aí está a prova disso. É necessário que se tenha essa consciência. Terceiro, conhecimento dos seus deveres. Em Atos, capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo, ele expõe essa questão de uma forma muito importante. Eu vou dar uma olhada em Atos, no capítulo 20, versículo 28, quando lá o apóstolo diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Isso é importante.
Paulo, falando a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. E, por último, conhecimento do valor e privilégio do ministério. Citei agora há pouco o que o apóstolo Paulo disse: se alguém aspira episcopado, excelente obra almeja. Então, esse senso do valor daquilo que se faz também é muito importante. Precisa-se ter essa consciência. Eu preciso lembrar disso, eu preciso ter consciência disso. Se tratando dessa questão do pastorado, principalmente, é interessante o que o apóstolo disse na primeira carta de Timóteo também, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os que presidem bem e especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Isso é algo que precisa ter bem presente na vida de todos os que lideram, todos, absolutamente todos. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu estou impressionado, sinceramente. Até quem faz costumeiramente pergunta, eu estou olhando para ele, à minha esquerda aqui, não vou dizer quem é, está quieto. Sim, sim. E ele chegou a dizer que, para ele, foi errado ter isso. Então, eu gostaria de entender como essa observação é a priori da igreja para se fazer. Bem, a observação da igreja se baseia no que ela vai ver. Eu acabei de dizer há pouco que, como Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Cidade Nova tem um conselho. Conselho esse que representa a igreja. Então, cabe ao conselho essa observação, sem dúvida nenhuma. Cabe ao conselho, mais do que a própria igreja, ver isso. Daí, meus irmãos, eu confesso para vocês, estou aqui há 34 anos, vim 10 anos, ou seja, 44, 45 anos de igreja, e vi como, de fato, o conselho exerce um papel fundamental para a igreja. Porque é quem mais tem condições de observar, mais do que a própria igreja. Estou me referindo à igreja como pessoas, isoladamente. Mas essa observação é isso mesmo, esse discernimento é isso mesmo, é observar. Assim como, usando uma ilustração, assim como um pai, uma mãe devem observar aquele que quer casar com seu filho ou sua filha, também o conselho tem esse papel de observar aqueles que, porventura, queiram ser candidatos, ou sejam apresentados como candidatos ou coisa parecida. Quando você tratou eu não vou dizer o nome da pessoa para evitar, você tratou de alguém que estava no pastorado e no final disse que fez uma escolha errada. Estou certo? Eu nem deixei você fazer a pergunta, né? Agora que eu lembrei.
fez a escolha errada. Pode acontecer isso? Pode. Recentemente, houve um problema numa igreja, determinada igreja, e o presbitério, através da sua executiva, teve que ser chamado para ver a situação, porque havia dificuldade entre os líderes. E, pasmem, o presbitério chegou à conclusão de que, dentre os líderes oficiais, pelo menos 2 não tinham condições de estarem aonde estavam. Por quê? Um deles mesmo disse: eu não deveria ter assumido esse papel. Parecido com o caso que você está trazendo. Alguém que disse: eu fiz a escolha errada. Sim? Sim, senhora. Como, de forma prática, o Conselho observa alguém que está pronto para assumir uma liderança? Olha, a senhora acaba de fazer uma pergunta que é do Conselho. Mas já que seu marido chegou aí e vai sentar do seu lado, eu vou dizer como é que o Conselho normalmente faz. Que aí eu não estou entregando conselho, não tem nenhum problema. Chega um momento em que se precisa escolher, fazer escolha de líderes para o oficialato. O que o conselho faz? O conselho, ele diz: olha, irmãos, quem são os possíveis candidatos para assumir determinada vaga, seja no diaconato, seja no presbiterato. O pastorado é outra essa situação, porque quem faz isso é o presbitério, em certo sentido. Então, vem nomes, tá? Vem nomes. Então, o conselho, depois de reunir aqueles nomes, ele passa a considerar cada nome. E aí, é um conselho. Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Então, somam-se as observações individualizadas, mas que chegam-se a uma conclusão mais segura daquilo que vai fazer. Certo, senhora? Eu pergunto, dá para fazer isso, a igreja fazer isso? Não, porque eu estou aqui, eu sou igreja, estou pensando, o máximo que eu posso falar é com minha família. Eu falo minha família e tá, mas como igreja, representando a igreja, aí o conselho é o ideal. Você entendeu? A senhora entendeu? Entendeu? Pois é. Olha, não faça mais perguntas desse tipo não, senhora. Senão a senhora vai fazer pergunta que eu não vou poder responder. Alguma outra dúvida? O senhor está querendo fazer pergunta? Pode fazer. Só não sei se respondo. Sim, senhor. Levando em consideração uma escolha errada de algum líder, qual é a consequência disso para aquele que foi escolhido e também para a igreja? Essa pergunta sua ela é muito importante. Claro que nós não vamos dizer que o Senhor Jesus errou quando escolheu alguém que não tinha condições de exercer o cargo, entre aspas, que foi Judas Iscariotes. Qual foi a consequência? Foi muito ruim. A consequência foi
a traição dele, fazendo com que o Senhor fosse crucificado, certo? Todo mundo, alguém duvida disso? Mas dentro de quê? Da soberania do Senhor, ele estava fazendo aquilo que foi dito no livro de Atos, capítulo 4. Fizeram tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, já podemos dizer, baseado nisso, que vai acontecer de o conselho falhar, sim. Em que sentido falhar? Deliberadamente, aí é diferente. Não. Pode fazer uma escolha que depois vê que não deveria ter sido feito. Mas isso não quer dizer que o conselho falhou. Respondi sua pergunta? Respondi sua pergunta? Ele volta à mesma questão da primeira pergunta, dizendo qual o perigo de uma escolha errada dessa para a igreja. Qual o perigo disso? O perigo, imagina você ter um líder que não deveria ser líder, ele vai trazer dificuldades, sem dúvida nenhuma. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui da Escritura. Paulo disse a Timóteo assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. O Senhor está no controle. Ninguém zomba do Senhor. O Senhor está no controle. Isso é fato. E a gente tem que fazer o que a gente está mostrando aqui. Fazer isso. Qual foi o último ponto nosso da segunda parte? Dependência em oração. Para que a gente tenha consciência, fique tranquilo quanto a essas questões. Certo? Se o conselho tem a prerrogativa de escolher, no final o conselho escolhe, porque também não tem a prerrogativa de se dizer que ele errou ao escolher também. Se é errado, significa que o conselho errou. Mas se ele tem a prerrogativa de escolher, a responsabilidade dele também é também de errar ao escolher também, ou não. Imagino que, devido ao ponto que o senhor trouxe, né? Então, o conselho não falhou, né? Aí o irmão está perguntando se o conselho tem a prerrogativa de escolher os nomes dos candidatos, porque ele também não assumir quando falhou na escolha daquele candidato. Ele só vai assumir que falhou se, de fato, ele, de sã consciência, viu que fulano, Beltrano e Ciclano não tinham condições de serem escolhidos e foram. Porque pode acontecer. No conselho, não é o caso, nunca vi isso aqui, no conselho da IPCN, nunca vi isso, mas pode acontecer conselho que o camarada faz jogada um presbítero com o outro e faz força para que prevaleça aquilo que eles querem, buscando seus próprios interesses. Aí vai acontecer mesmo. Mas o que eu estou falando, eu estou pensando no Conselho da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Eu não me lembro de ter aqui alguma escolha que diga assim, olha, eu sabia e deixei passar. Eu sabia e não quis mudar. Se tem, é individualizado, mas eu estou falando como conselho. Inclusive, tem uma coisa, irmãos. Hoje, o conselho age de modo consensual. Não tem uma questão, está aqui, alguém novo no conselho sabe disso, não tem nenhuma matéria, nenhuma questão que se decida que não seja por unanimidade.
E aí, mas sempre vai ter possibilidade de ser assim? Eu espero que sim. E quando não se tem segurança, adia-se até chegar ao consenso. Mas é nesse sentido que eu digo que não tem como você dizer, não, é algo deliberado. Não é deliberado. É nesse sentido, mas falha, todo mundo falha, né? O homem falha. Sim, senhor. O senhor, por acaso, é Hudson, é? É mesmo, Hudson. Eu estou quase descendo aqui para lhe dar um abraço, mas eu vou lhe abraçar depois. Porque você não disse que ele é o Hudson, homem. Seu pai, que eu conheci primeiro do que você. Diga, Hudson, por favor. Diga, Hudson. Não precisa dizer que a gente é velho, não, né, Hudson? Não precisa dizer da idade de 45 anos atrás, ele falou. Sim, Hudson, por favor. Em colocar também diante de Deus, para que Deus mostrasse, separar para mim, para Bé e Paulo. Quer dizer, uma escolha divina. Então, se o nome de Deus não escolher na direção de Deus, também pode cair nesse erro. Mas tem os critérios, a observação, da conduta da pessoa durante o tempo que está na igreja, e tem esse cuidado de buscar em Deus. Eu lembro que eu fui presidente de uma cidade e eu falei com o pastor Caio. Ele disse, vamos fazer uma escolha, como foi feita a escolha dos diáconos. Olharam duas pessoas com bastante condição, mas eles não disseram, esse aqui é o melhor. E vamos lançar sorte. Nós vimos uma escolha de presidente de uma cidade, fazendo do mesmo jeito que eles fizeram. O pastor Caio concordou. Porque o normal é as pessoas escolhidas. Então, Satanás ele se aproveita de infiltrar pessoas que mostram uma certa liderança e conhecimento, e na verdade ele entra para escandalizar o reino. E tem isso, tem muitas pessoas que ouvem falar de homens, de outros que estudam a Bíblia para se infiltram. Depois estão na liderança, para dar escândalo e divisão da igreja. Sim. Então, é aquilo que Tá. sobre discernimento. Discernir pelo Espírito e consultar a Senhor, para que essa escolha, pelo menos, seja mínimo. Sim, de errado, né? Mínimo possível. Por favor, sintetize, para a gente terminar. Sintetizando, o irmão começa a observar a questão da necessidade de oração, a necessidade de você procurar nesses líderes, segundo o que está na Escritura, mas buscando do Senhor, assim como o Senhor Jesus fez, e entre outros exemplos nas Escrituras, que buscando ao Senhor para que o Senhor direcionasse homens aptos realmente, segundo a palavra de Deus e a conduta e a vida deles, fizessem o bem à igreja. Ok. Irmão, para terminar, de fato, porque essa é a última expressão minha dessa questão da escolha do dia 26, eu diria também mais uma coisa. O Conselho não descarta nome nenhum que é apresentado. Às vezes, o que ocorre é que o Conselho vê como não ser o momento de se escolher determinados nomes, de apresentar determinados nomes. Não é o momento. O Conselho sempre vai haver. Nunca teremos um nome, teremos um nome, só tem esse nome. Normalmente tem vários nomes. E o Conselho, então, se debruça nisso e vê quais desses devem ser apresentados naquela ocasião. Tem isso. E eu acredito que falha, como
foi perguntado, isso aí, claro que deve existir, porque são homens pecadores, ainda que homens que buscam fazer a coisa de forma honesta, com lisura, mas é o que mais segurança nós temos, eu falo assim com temor, é a maneira como temos falado. No dia em que essa igreja ela se deparar com 2 candidatos para ser escolhido um, já o partidarismo entrou na igreja. Porque porque pode ser feito assim. Apresenta-se, olha, irmãos, olha, vocês indiquem, aí, olha, tem 3 pessoas que vão ser apresentadas como candidatos no próximo dia tal. O bastidor vai correr dizendo assim, olha, eu sou fulano, tá? Olha, eu sou fulano. É bíblico isso? Eu sou de Paulo, eu sou de César. Então, a surpresa que a igreja recebe é muito importante. E eu termino com um dado interessante. E aqui, preste atenção, os oficiais. Na última escolha que tivemos aqui para presbiterato, foi eleito o presbítero, hoje presbítero, Francisco Carvalho. E saímos daqui, ele foi eleito, a igreja conheceu naquele dia ele como candidato, e fomos almoçar, e estávamos almoçando, eu e minha esposa, numa certa casa, e aí foi a conversa. Então, uma pessoa disse assim, olha, eu estava certo que a dona Francisca, esposa do pastor, sabia quem era o candidato. Ele disse, errou, como é que diz assim? Errou, mané. Você sabe essa história de mané, né? Errou, mané. E, de fato, ela não sabia de nada. E não sabe. Pode anotar, meus irmãos, o que acontece a nível de conselho, ela não sabe e as outras esposas não sabem. Por isso, esse é um outro ponto muito importante, porque o conselho trata da vida de quem? Da igreja. Então, fica aqui. Só que para essa eleição todo mundo sabe, o edital já foi exposto, aí todo mundo sabe, esse é o procedimento. Vamos ficar em pé, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a graça de fazermos o que lhe é agradável. Pastor Biratã Monteiro, vem aqui à frente, por favor, orar, por gentileza. Oremos, irmãos. Amado Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra que foi exposta nesta manhã, pelos estudos, pela compreensão a respeito da eleição do pastorado, líderes na Tua casa, Senhor Deus. Um assunto tão importante e que deve gerar em nós temor e oração na dependência do Senhor para a direção dessas coisas, Senhor Deus. Obrigado por nos instruir, ensinar através da Tua palavra, para que possamos, da melhor maneira, glorificar o Senhor nas eleições também, e que o Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, a Tua igreja seja apacentada para a Tua própria glória e benefício das almas do Teu povo. Assim nós oramos agradecidos, em nome daquele que é o bom pastor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Quero sentar, Senhor. Vamos, meus irmãos, louvar o Senhor nosso Deus cantando o hino Mais de Cristo, é o hino 135. Cristo quero ver, sim, sim.
Vamos cantar ainda o cântico. Conheci um grande amigo, ele é o Filho de Deus Pai. Ele é o nosso melhor amigo. E esse próximo cântico também diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe
Passa para o pastor Jaime, nesse momento. Meus irmãos e irmãs, eu vejo que os irmãos foram embora, deixaram a gente aqui sozinho, nós ficamos sozinhos aqui. Você já viu como todo mundo foi embora? Hoje, meus irmãos, está se comemorando também, né, o Dia das Mães. Eu confesso que não vejo nenhuma dificuldade em se fazer isso, pelo contrário, apesar de todos os dias serem dias que devem ser as mães honradas, com a nossa obediência, nosso carinho, mas é um dia em que elas esperam isso, não vamos tirar delas essa oportunidade que os homens, sapecamente falando, eles preparam as coisas, né? Mas a gente aproveita para fazer isso. Só não deve o seguinte: olha, eu vou fazer um pedido, não comam muito não, para vocês voltarem à noite, né? Que é assim, em alguns lugares o Dia das Mães é o dia que elas mais trabalham, coitado, fazendo aquelas paneladas, etc, etc. E aí come-se demais, né? Você já sabe onde você vai almoçar? João, você não sabe não, né, João? Vai almoçar na rua, ir ali, ninguém sabe, né, João? Ezequiel, ele não sabe nem onde ele que vai almoçar, porque tudo vai ficar pronto para ele. Ele não vai mexer, só vai mexer realmente os talheres, né? Mas, então, é um momento especial, sim. E que privilégio é poder dizer algo à mamãe de uma forma diferenciada. Aliás, nós gravamos um vídeo, alguns de vocês devem ter visto, e eu vi 2 comentários, dentre os outros. A pessoa colocou várias aquelas carinhas, né, cheia de choro, dizendo: eu não tenho mais a minha mãe comigo. E a gente tem que olhar isso e ver que é dureza, né, muito difícil. E o outro dizia assim: a minha mãe é a melhor mãe do mundo, é uma forma de expressar seu carinho. Ô, Daniel, o que você tem a dizer à sua mãe publicamente?
Você sabia que esse publicamente seu, só eu vi? Você sabia? Você ouviu, Alisson? O Alisson disse que não ouviu, não. Você já disse isso para ela hoje? Vai dizer ainda. Então, está dizendo, já está dizendo. Ela está toda se derretida aí. Ela está toda derretida aí, sabia? É isso mesmo. O pastor Biratão, o senhor disse o que para sua mãe? A gente pode saber o que o senhor disse para sua mãe? Para chorar, é? Ele não sabia que o senhor chorava, não. Não chora, não? Ah, sim. Sim. Isso. E quanto o senhor deve para ela, pastor, por ter cuidado do senhor? E não paga, né, pastor? Não paga, não. Agora a Thalita vai ficar lhe devendo. Thalita fica lhe devendo. Mas é isso mesmo, irmão. Já teve a oportunidade de falar com a dona Hilma hoje, Alisson? Sim. Que mãe, Alisson, que mãe. E você já disse alguma coisa para a mamãe hoje? Vem cá com a gente, por favor. Traga sua viola. Venha, traga sua viola, por favor. Escolhi ele, viu? Escolhi ele. Cadê aqui, por favor? Alguém pode me ajudar aqui, por favor? Aqui do meu lado, não sei se qual o melhor lugar para você. Você disse o que para ela hoje? Você disse alguma coisa para ela hoje? Foi? Falei que lhe amo muito, que Feliz Dia das Mães. Com esse vozeirão todo. Que vozeirão, hein? Alisson, que vozeirão, né? Agora você toca uma palhinha para sua mamãe aqui, publicamente. Uma palhinha assim. Uma música, pode ser, não existe nada melhor, pode ser isso aqui. Para a mamãe querida. Para todas as mães, viu? Ele está representando aqui. Essa foi a homenagem para todas as mães daqui, de fora. A minha mãe deve ter ouvido isso, ela vai ouvir isso. E o recado é esse: mãe, não tem nada melhor do que isso, de ter o senhor como amigo. E nada melhor do que um filho ser amigo da mamãe, né? Aí, muito obrigado, viu? Pergunte, nós tínhamos ensaiado? Não. Muito obrigado, viu? Não tinha ensaiado, não. Ai, que coisa. Irmãos, nós temos aqui alguns visitantes, eu queria falar, por favor, Hudson, fique em pé. Apresente seu papai, por favor, Richardson.
aniversário. E ele também foi um universitário, é o homem que mais detestava a Deus. Como é que ele sabia disso, né? Santa prisão, né? Amém. Sempre vai aprender. Quando você tem Jesus no coração, você jamais será influenciado. Você sempre influencia. Você envolve as pessoas daquilo que você é, porque, como disse o pastor e a palavra dele, né? Sem amor, sem amor, eu tenho que amar todas as nações, todos os irmãos, e amar até os inimigos. Não tem ser orgulho, as frutas, 20 Deus saiu como um homem de uma pessoa, mas a liderança foi funcionário, carrega ele para os lugares aí da nova, o mesmo funcionário que era desde o início, quando ele tinha organizado o meio de Deus trabalha nas praças. O que nós vamos dizer para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom, que bom. Mais alguém nos visita pela primeira vez aqui? Penso que, então, irmãos, volto a dizer, dê um abraço, afetuoso abraço na sua mãezinha. Se puder dizer, olha, ele pediu para dar um abraço na senhora também. E preparemos para a noite voltarmos com a graça do Senhor. Sim, senhor? Irmã Nonata, está aí, dona Irmã Nonata? Irmã Nonata? Cadê? Ei, irmã Nonata, fique em pé aí, por favor. Já está enxergando bem melhor? Uau! Sim. Graças ao Senhor, irmão. O que nós vamos dizer para a irmã Nonata? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aí, irmã, do fogo. Aí, peraí. Irmãos, tenham todos, hoje à noite, daqui a pouco a gente vai diminuir. As aniversariantes, puxa, que é isso? E tem... Primeiro aniversariante, muito obrigado. E por que você ficou tão interessado em mostrar os aniversariantes? Não, tem alguma coisa aí. Dia 7, Thalita Cardoso Monteiro. Por favor, Thalita, fique em pé ali. Fique em pé aí. Dia 7, não é isso? Hã? 7. Isso. O que nós vamos dizer para a Thalita? Parabéns, Thalita. E aí, teve festa, Thalita? Teve, Thalita. Você convidou o pastor Biratã? Aí no pé não tem graça, né, pastor? Não tem graça. Gustavo Leão Barbosa Zelo. Dá uma palhinha aí. Só assim. Pronto. O que nós vamos dizer para ele? Parabéns, Gustavo. Mesmo dia. Que interessante. José Raimundo Lima. Cadê o senhor digníssimo? Veio? Está lá ele. O que nós vamos dizer para o diácono José Raimundo? Parabéns. Famoso José Lima. Francisco das Chagas de Lima. Seu Francisco. O senhor não está... Olha lá, seu Francisco. Não. Está tudo certo. O que nós vamos dizer para o seu Francisco? Parabéns.
Olha aí, dê um acenozinho lá para o pessoal de igrejinha. Rosilete não está aí. Rosilete, um abraço para você, que o Senhor te abençoe ricamente. Parabéns. Reila Garcia também aniversariou no dia 9. Eu soube ontem de uma festa que teve aí, ela estava presente, pelo jeito ela estava presente. Então, comemorou, a festa era de outro, mas ela comemorou. Hoje à noite a gente sabe de detalhes. Parabéns, Reila. Também a Maria de Fátima de Araújo. Fátima veio? Está na salinha? Vem cá rapidinho. Vem cá, rapaz. Você já veio alguma vez aqui à frente? Já veio aqui à frente? Agora você vai saber por que eu estou falando isso. Vocês conhecem Mr. Simpatia? Aqui. Por que eu chamei ele? Olha, ele fez uma coisa muito interessante, que é pena que o Marcos Alessandro não está aqui agora, está lá, lá com a turma lá. Mas foi o que ele fez. Ele estava num certo lugar, um catecumenato diferenciado, sem que ninguém soubesse, ele imitou a senhora Jéssica. Aí ele fez fez uma foto, né? E publicou no story da igreja. Isso bombou, olha, está no mundo aí, e de tanto gostei. Vocês estão vendo como é que se contribui? E olha, hoje veio até parabéns, o Instagram disse, parabéns, você está fazendo sucesso, olha, sucesso é seu. Hoje, ele está aqui para receber os parabéns pela mãezinha dele, a Fátima, né? E aí teve você foi lá? Teve ontem. E aí, Francisca, teve bolo? Engraçada, Francisca, eu vou entregar a Francisca. Sabe o que aquela Francisca fez? Pediu para eu fazer um áudio para a irmã dela, mas não me convidou para ir para o aniversário. Eu disse, está certo, tudo bem. Você já entendeu, Alisson? Diz assim, olha, faça um áudio para ela aí, que ela vai gostar. Mas eu esperando ela dizer assim, e venha também. Não teve essa não. O que nós vamos dizer para o representante da Fátima? Parabéns, Fátima. Mas não é ele que é Fátima, não. Parabéns, viu? O Senhor te abençoe, tá bom? Legal. É ou não é simpatia? É simpatia. Também, além de Fátima, tem... Olha, Dona Gisele. Fica em pé, Dona Gisele. Olha, ele é no dia 7 e ela no dia... quanto? 12. Dia 12. O que nós vamos dizer para a irmã Gisele? Parabéns! E aí, teve uma festa só, foi? Sim. Olha, essa incerteza assim é para dizer assim, não vão não. Parabéns, irmã. E você vê, olha, checadinha ela tá, não tá? Acho que esse é o Paulo, o senhor que sabe bem das coisas, assim, o senhor conhece, não é só de gato, não, tem essas coisas também. Vai ter festa, não vai, senhor Ricardo? Seu Paulo fez com que está na lua, ele não disse nada. Tudo bem, seu Paulo, tudo bem. Jéssica, Caracas, fica em pé. Luiz, fica em pé com ela também, Luiz. Ei, dia 12, hoje. Ei, onde é que vocês vão hoje almoçar? Onde é, Luiz? Sabe o que significa dizer em casa? Não vão, porque a casa é muito pequena. O que nós vamos dizer para a Jéssica? Parabéns, Jéssica. Jéssica, depois você pega aqui, está lá no YouTube, viu? Fique mais perto delas, Luiz, que está parecendo que... Aí, Luiz, muito bem. Um closezinho assim, tá, legal. Também, Dona Maria Nelson veio? Não veio não, Dona Maria Nelson? Dona Maria Nelson, parabéns para a senhora, que o Senhor te abençoe ricamente. E o Rosenildo Alvarenga, vai ver que vai ter caça na casa dele hoje. É caça, pastor? Não convidou não, né? Também você não convida ele para algumas coisas, ele não convida. Irmão,
Como? Não trouxe, né? Não, ele trouxe, mas não é o seu que ele trouxe, ele trouxe o outro. Não, está lá ainda, né? Está lá. E você não quer receber os parabéns, não? Olha lá. E ele está ficando com cabelo legal, branco, bem legal, olha. O que nós vamos dizer para o irmão Rosenildo? Parabéns, irmão Rosenildo. Irmãos, vamos orar pelos aniversariantes, antes que o Henrique, Zé ou o Lucas diga, o que é isso? Vamos orar, né? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, porque a tua misericórdia dura para sempre. Graças te damos por teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos nesse lugar, ouvindo a tua palavra. E, Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, para que vivamos em santidade, vivamos para o louvor da tua glória. Nós oramos agradecidos pelos aniversariantes, pedindo que o Senhor os abençoe ricamente, que o Senhor seja glorificado na vida de cada um deles, pois é em nome de nosso Senhor Jesus que te oramos. Amém. Então, até a noite, se o Senhor quiser, meus irmãos e irmãs. E, Senhor Francisco, vamos comemorar hoje à noite, Senhor Francisco. Aqui, traga um pouquinho de qualquer coisa aí, tá bom? Um abraço. Senhor Francisco, no final, bora ver o som. No final.